Olá, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de português de hoje, apostila 4, página 36, que é esta aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos fazer a leitura do texto na questão 26. Leia o texto e faça o que se pede. Então, a Pro vai fazer a leitura deste texto e vocês vão acompanhar. Prestem bastante atenção na leitura do texto para a gente conseguir responder as perguntinhas depois, tá bom? Bate se o vento está forte. Range sem lubrificante. É de madeira, é de ferro, é portinhola, é portal e é portão. Abrir e fechar, fechar e abrir. Essa é a sua função, sem chamar nossa atenção. De vez em quando tem um só olho pequenino, que serve para xeretar e para não deixar ninguém indesejado entrar. Essa poesia está falando de quê? Vocês conseguiram descobrir? Fala que quando o vento está forte, ela bate. Ela range, ela fica fazendo barulho quando abre e fecha, quando não tem lubrificante ou quando não tem um pouquinho de óleo. Ela pode ser de madeira, ela pode ser de ferro. Ela serve para abrir e fechar, fechar e abrir. É a função dela. Vocês conseguiram perceber o que é? É a porta. Agora, nós vamos fazer a resolução das questões. Questão A. Copie do texto as palavras que começam com M ou N. Então, vocês vão olhar todas as palavras que têm a letrinha M no começo, que é a primeira letra, ou N no começo, tem que ser a primeira letra. Vocês vão copiar aqui, tá bom? Palavras repetidas, não precisa copiar duas vezes, certo? Então, vocês vão olhar neste texto, todas as palavras que comecem com M ou N vão copiar nas linhas. Questão B. Circule as palavras que possuem ar, ir, or e ur. Então, tem que ter a vogal na frente e a letrinha R depois, tá bom? Ó, pode ver o A e o R depois, o E e o R depois. Então, vocês vão olhar todas as palavrinhas que tem ar, ir, or, ur e vão circular. Por exemplo, a palavra forte. Forte. Olha aqui o O e o R. Tá vendo? O O e o R. Aí vocês vão circular a palavra. Assim, ó. Tá bom? Aí vocês vão continuar olhando. Cuidado para não se confundir, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o R e o A. Não vale. Só vale se o A estivesse na frente ou outra vogal estivesse na frente. Tá bom? Então, vocês vão olhar com bastante atenção e aí vocês vão circular, tá? Depois, nós temos a atividade C. Dê um título à poesia. Então, essa poesia falou da porta. Vocês vão, junto com um familiar de vocês ou quem estiver auxiliando, inventar um título para essa poesia, tá bom? E aí, vocês vão colocar aqui. Quem estiver auxiliando vocês, se vocês tiverem dificuldade para escrever, pode escrever em um pedaço de papel e aí vocês copiem na apostila, tá? Lembrando que na apostila tem que ter a letrinha de vocês. A atividade 27. Continue o traçado. Então, nós aprendemos aqui as sílabas ar, ir, or e ur. E aqui nós vamos ver elas novamente. Vocês vão primeiro cobrir o pontilhado e depois fazer sozinhos na linha azul. A com R, ar. I com R, ir.
Percebam que a linguinha de vocês, ela enrola para falar, tá? O com R, or. U com R, ur. E com R, er, tá? Depois, nós temos algumas palavrinhas para a gente completar. Escreva a primeira sílaba de cada palavra e copie a palavra completa abaixo. Eu vou auxiliar vocês na escrita das palavras e depois vocês vão só copiar aqui embaixo as palavras que nós formamos, tá bom? Isso aqui, ó, é um arco. Ar. Como que eu faço ar? Olha só, nós vimos na atividade anterior. Arco. O co já está aqui, então nós vamos colocar ar. Para escrever ar, A com R. Ar. Arco. Certo? Questão B. Corda. Có. Có é C com O. Co. Có. Corda. Vocês percebem que a língua enrola? Cor. Então, cor. O com R. Nós já temos o O, vamos colocar o R. E o da já está aqui. Corda. E aqui nós temos um barco. Ba. Ba. Eu uso B com A. Ba. Para dar o som de ar, barco. Bar. Nós temos que acrescentar um R de ar. Nós já temos o A aqui, ó. Letrinha A, nós já temos. Então, nós vamos pôr só o R. E aí ficou barco, tá? E por fim, nós temos formiga. Fo. Como que eu escrevo? Fo. F-O. Fo. Formiga. Para dar o som do or, nós usamos O com R. For. Repitam com a pro e percebam que a língua de vocês enrola, tá? Formiga. Já temos a letrinha O, acrescentamos o R. Formiga. Agora, vocês vão copiar a palavra que formou aqui embaixo, tá? Arco, vocês vão escrever aqui. Corda, vocês vão escrever aqui. Barco, escreve aqui. E formiga, escreve aqui, tá bom? Nós vamos agora para os exercícios da página 37. Temos aqui algumas atividades adicionais. Questão 1. Siga o fio vermelho do diagrama e descubra a mensagem. Então, olha só, aqui nós temos alguns quadradinhos e um fio vermelho fazendo um desenho. E aqui nós temos um diagrama também com as letrinhas e o desenho não está. Nós vamos copiar esse desenho primeiro aqui. É o nosso primeiro passo. Então, vamos lá? Olha só onde começou, no primeiro quadradinho. E ligou na estrelinha amarela. Então, olha só. Nós vamos começar aqui no primeiro quadradinho e liga na estrelinha amarela. Da estrelinha amarela, desceu para cá, ó, pulou esse quadradinho. Então, a gente desce para a letrinha D. Podem ir fazendo junto com a pro, hein? E aí, da letrinha D, ó, desceu 1, 2, até o último quadradinho. Então, a gente vai descer. D, E e D de novo. E agora? Agora, nós vamos ligar, ó, até a estrelinha azul. Então, vamos lá. A letrinha A com o tio, a letrinha O e chegamos na estrelinha azul. E agora, ó, da estrelinha azul, vai ligar até a estrelinha vermelha. Então, vamos ligar D, E, estrelinha vermelha.
Da estrelinha vermelha, olha, subiu em diagonal. Então, nós vamos subir, ó, aqui para a letrinha A, tá bom? Depois da letrinha A, vai até o final no último quadradinho. Então, a gente vai para o N e para o A de novo. Daqui do último quadradinho, a gente desce para a estrelinha verde. Então, vamos descer para a estrelinha verde. Da estrelinha verde, a gente volta uma casinha na diagonal. Então, nós vamos vir para a letrinha D. Depois, a gente vai descer até o último quadradinho. Então, vamos descer do D para o O e E. E, por último, a gente vira no último quadradinho, que é a letrinha U. Vocês conseguiram perceber que o nosso desenho ficou igual ao fio vermelho do primeiro, né? E agora, nós temos que descobrir a mensagem. Como que nós vamos descobrir a mensagem? Nós vamos copiar as letrinhas desse caminho que nós fizemos. Quando tiver uma estrelinha, a gente dá um espaço, porque nós vamos formar uma frase. Então, vamos lá? A primeira letrinha marcada aqui é um O. Então, vamos colocar O. Depois, nós temos uma estrelinha. Então, nós vamos dar um espaço de mais ou menos um dedinho, tá? Dá um espaço. A próxima letrinha, D, E, D. Então, vamos lá. O D, o E e o D de novo. Continuando, o A com o tio e o O. Não deu espaço porque não tem estrelinha, hein? Então, o A com o tio e a letrinha O. Tem uma estrelinha aqui. Então, a gente dá um espaço de mais ou menos um dedinho, tá bom? Para as palavras ficarem separadas. Então, a gente dá um espaço e vamos colocar a letrinha D e a letrinha E. Então, espaço, D, E. Temos a estrelinha vermelha. Então, a gente vai dar o espaço de um dedinho de novo. E aí, nós vamos copiar as letrinhas A, N, A. Então, ó, dá o espaço. A, N, A de novo. Temos uma estrelinha, espaço de um dedinho de novo. E aí, nós vamos pôr a letrinha D, O, E. Então, espaço, D, O, E. Virou, sem dar espaço, tem a última letrinha, que é o U. Então, nós vamos pôr o U aqui. Pode pôr um pontinho, que acabou. Vamos ver qual é a mensagem que nós descobrimos? Tentem ler junto com a Pro. O dedão de Ana doeu. Olha a Ana triste aqui. O dedão tá enfaixado e um monte de estrelinha que mostra que o dedão dela está latejando, está doendo. O dedão de Ana doeu. Gostaram do enigma? Vamos então para a questão 2. Questão 2. Crie uma história que termine com a frase da mensagem. Então, vocês vão, junto com alguém na casa de vocês, inventar uma história que termine com a frase "O dedão de Ana doeu". O que será que aconteceu para o dedão da Ana doer? Então, vocês vão pensar se a Ana caiu, se a Ana prendeu o dedão na porta, se a Ana fez alguma arte, se a Ana estava com a mão no chão e alguém pisou no dedão dela. Vocês vão inventar. Usem a imaginação e a criatividade de vocês. Escrevam a história aqui e a última frase tem que ser "O dedão de Ana doeu". Tá bom? Mesma coisa da página anterior. Vocês podem pensar na história com alguém, a pessoa pode ajudar vocês escrevendo em uma folha de papel à parte e vocês copiem aqui. Na apostila tem que ter a letrinha de vocês, tá bom, meus amores?
Vamos agora para o exercício 3. Complete o diagrama com as palavras abaixo. Então, nós temos algumas palavrinhas aqui e nós temos que encaixar elas aqui no diagrama. Primeiro, nós vamos ler as palavras. Então, vamos lá. Sacada, dado, data, sabido, coco, salada, comida, sacola. Vamos encaixar essas palavras aqui, pela quantidade de sílabas. Mas vocês perceberam que a maioria das palavras tem 3 sílabas. Como que a gente vai saber onde colocar cada uma? Tem uma dica. A dica é aqui no meio, ó, onde tem a sílaba lá. Então, primeiro, vamos procurar uma palavra que no meio da palavra tenha a sílaba lá. Sacada. A sílaba do meio é lá? Não. Sabido. A sílaba do meio é lá? Também não. Comida. A sílaba do meio é lá? Não. Sacola. A sílaba do meio é o lá? Não. Salada. A sílaba do meio é o lá? É. Então, nós vamos escrever salada. Aqui, ó. Falta o sa. Então, nós vamos colocar assim, ó. Sa. O lá já tenho. E aqui embaixo, o da. D-A. Dá. Conseguimos encaixar a primeira palavra. E agora? Ó, a Pro vai até fazer assim, ó, pra gente já saber o que já colocamos, né? Agora nós vamos pegar uma palavra que a última sílaba é o lá, ó. Vai colocar uma sílaba aqui, outra aqui e a última é o lá. Qual destas palavras aqui termina com lá? Olha aqui. Sacola. Lá. Vamos encaixar sacola. Primeiro o sa. S-A. Sa. Agora o có. C-O. E o lá, que já tem. Sacola. Conseguimos mais uma. E a Pro vai marcar aqui. Agora nós temos aqui, ó. Da. Qual é a palavra que nós conseguimos escrever que começa com da? Então, nós temos a possibilidade de escrever dado ou tá. E agora, qual será a palavra que a gente escreve aqui? Eu tenho 2 possibilidades, então é melhor esperar para não escrever errado, né? Vamos deixar para o final. E aqui, nós vamos escrever uma palavra que começa com sa. Qual será a palavra que eu consigo escrever aqui que começa com sa? Eu tenho a possibilidade de escrever sacada e sabido. E agora? Qual é a palavra que eu vou escrever aqui? Sacada ou sabido? Vamos pensar, meus amores. Se eu escrever sacada, sacada, a palavra que vem aqui tem que terminar com da. Eu tenho alguma palavra de 2 sílabas que termina com da? Vamos olhar? Dado. Termina com da? Não, começa, né? Tá. Termina com da? Também não, começa. Coco. Termina com da? Também não. Então, eu não posso escrever sacada aqui, porque a outra palavra não vai encaixar. E se a gente escrever sabido aqui? Sabido. Eu tenho alguma palavra dessas 3 aqui que vai caber aqui? Sabido, a última sílaba é o do. Então, eu posso colocar aqui dado.
dado. Vai dar certo? Vai. Então, nós vamos escrever aqui sabido. O sa já tenho. Sa, então vamos. Bi, e agora? Do. Sabido. A gente marca que já utilizou a palavra. Sabido. E aí, nós vimos que vamos conseguir encaixar dado. Dado. Então, falta o da. Dado. E a gente marca que já usou a palavrinha dado. Olha só, quando nós descobrimos que o dado é aqui, dado, nós descobrimos a palavra que se encaixa aqui, que começa com dá. Só sobrou esta. Vocês conseguem ler essa palavra? D com A, dá. T com A, tá. Dá, tá. Então, nós vamos por dá, tá. Falta o T com A. Data. E aí, nós marcamos que já usamos, tá bom? Continuando, nós temos a palavra sacada, comida e coco. E aqui, nós temos a sílaba sa. Então, a palavra que desce tem que começar com sa. Qual dessas três começa com sa? Muito bem. A primeira, sacada. Então, nós vamos escrever. Já tem o sa, então nós vamos colocar o K, C-A, e o dá, D com A. Sacada, certo? Sobrou, vamos marcar aqui. Espaço para a gente colocar uma palavra descendo e uma palavra aqui já deitadinha, né? Essa palavra vai terminar com dá e ela tem 3 sílabas. Que termina com dá? Comida ou coco? Comida, isso mesmo. Então, nós vamos colocar o co, co, mi, mi e o dá, que já está aqui. Comida, comida. E a gente marca, que já usamos. A única palavra que sobrou, coco. Coco. Já temos um, vamos colocar C com O. Coco. Certo? E assim nós finalizamos o nosso diagrama. Agora nós vamos para a atividade número 4. A atividade de número 4, a Pro vai explicar, mas vai deixar para vocês fazerem sozinhos, tá? Siga as linhas e descubra algo que todos devem valorizar muito. Todo mundo precisa valorizar o quê? Vocês vão seguir as linhas. Então, ó, tem a letrinha O aqui. Vocês vão seguir a linha, ó. Segue a linha e vê onde que ela vai parar. Tá? Quando vocês descobrirem, vocês vão marcar a letrinha onde ela parou. Tá bom? Então, ó, letrinha M, aí vocês vão seguindo, até ver onde ela parou. E aí, vocês copiem a letrinha no quadradinho. Quando vocês terminarem, vocês vão ler e descobrir qual palavra formou. A palavra que vai formar é uma coisa que todos nós precisamos valorizar, tá bom? E por último, tem aqui uma charadinha. O que é? O que é? O que é? O que é? Que quando um erra a casa, todos erram. A Pro vai ajudar vocês com a resposta e vocês vão tentar ver se os familiares de vocês vão saber essa charadinha, tá bom? Então, o que é que se um errar a casa, todos vão errar? É o botão. Se a gente começar a abotoar uma roupa e encaixarmos um botão no lugar errado, todos os outros vão ficar errados também, não é mesmo? Então, nós vamos escrever aqui, ó. Dá um espacinho. O. E aqui embaixo, botão. Pode pôr um pontinho que acabou. Então,
o que é que quando um erra a casa, todos erram? É o botão, certo? Meus amores, as atividades que a Pro deixou para vocês finalizarem, eu acredito que vocês conseguem sozinhos. Qualquer dúvida, a Pro está à disposição. É só mandar e a Pro responde, tá bom? E ajuda vocês. Essa foi a nossa atividade de hoje. Tenham um excelente dia. E como eu falei para vocês, eu estou à disposição. E até a próxima aula. Tchau, tchau!